Oi, ao som desta música triste, porém muito bonita, a gente vai começar a nossa aula de hoje. E hoje a gente vai falar sobre as linguagens da arte. Então, a gente já viu o que é desenho de memória, de observação, e a gente também já viu o que é arte, mas a gente agora precisa aprender o que é se comunicar através da arte, porque a arte é um tipo de comunicação. Você passa para alguém, você transmite para alguém algo que você pensa, algo que você sente. Então, a arte é um meio de comunicação, também é uma linguagem e é a primeira forma de manifestação da humanidade em termos de linguagem, tá bom? Isso a gente ainda vai ver mais lá para frente, agora a gente vai se focar aqui, as linguagens da arte. Bom, a gente pode se comunicar através de diversas formas, mas elas estão subdivididas em artes cênicas, música e artes visuais. E a gente tem linguagens híbridas que são uma mistura desses três pontos aí, que são as artes audiovisuais, cinema e vídeo. Bom, dentro das artes cênicas a gente tem o teatro, a dança, a ópera e o circo. O objeto artístico é o próprio espetáculo. O espetáculo só existe no momento da apresentação. Até pode existir a filmagem do espetáculo, mas é apenas o registro dele, ele não vai acontecer novamente. E os atores e bailarinos são parte integrante da obra de arte. Não é uma arte que ela está num pedaço de papel, ou numa parede, ou numa tela de um quadro. A gente que é o ser humano é que é a obra de arte, tá? Então ele é o próprio espetáculo. A dança, ela vai variar conforme a cultura, o contexto histórico e os artistas que a desenvolvem. A dança, ela nunca vai acontecer sozinha. Ela até pode ser feita sem uma música ao fundo, mas na verdade ela não vai transmitir o que aquela música vai passar para a gente através da sua performance. Então ela vai variar muito de uma sociedade para outra. Por exemplo, aqui no Brasil, atualmente, falando bem na atualidade, a gente já foi conhecido como o país do samba, né? Que é próprio do Brasil, nasceu aqui no Brasil. Mas hoje em dia também está se levando para fora a imagem do Brasil do funk. Infelizmente, onde a mulher é o centro da atenção, a evidência do corpo e tudo mais. O samba também era assim e com o tempo ele virou arte, virou uma coisa cult até. Então isso significa que talvez daqui com o tempo o funk também vai ser considerado cult e parte da nossa cultura também. Nos Estados Unidos nós temos mais a versão country, que é um tipo de sertanejo, mais triste, mais melancólico, que é principalmente oriundo do Texas. Na cultura africana, a dança está muito ligada à religiosidade. Eles dançam praticamente para cultuar os seus deuses, o seu Deus, enfim. Então ela é muito mais ritualística e assim por diante. Aqui, se a gente for especificar ainda mais, aqui no norte a gente tem como dança o marabaixo, que é oriundo daqui do Amapá. Então é uma dança nossa, né? Que você dança agachadinho, que tem todo um contexto histórico lá de quando os escravos trabalhavam, né? Nas plantações, e eles tinham que dançar baixadinho, que era para o feitor não ver que eles estavam lá dançando. Essa é uma das teorias de como nasceu o marabaixo. Mas a gente também tem o brega, que nasceu lá no Pará, mas Amapá e Pará é praticamente uma coisa só em termos culturais, até por conta desse vai e vem de moradores, tanto de cá quanto de lá. Então, bora lá. O principal fundamento é o movimento corporal como meio de expressão. Você se expressa através do movimento. Você diz algo através do movimento do teu corpo. Você pode expressar amor. Você pode expressar desejo.
você pode expressar tristeza. Então, é uma gama de expressões que você pode ter através do teu corpo, que você pode fazer através do seu corpo. E ela pode ser improvisada ou coreografada. A coreografia, ela é mais feita para o espetáculo, né? Você precisa decorar todos os passos para que nenhum erre, porque geralmente a coreografada ela é feita em grupo, mas ela pode ser feita sozinha também. E ela pode ser improvisada, vai depender do teu ânimo, do teu ritmo, e dançar. A dança, às vezes, ela é até espontânea. Você tá do nada, você tá sentado, ouve uma música e começa a bater o pé, ou bater com a mão na mesa. Então, ela é muito espontânea também do ser humano. É uma coisa da gente se mexer ao som de alguma música. Aí aqui a gente tem alguns modelos de dança. A dança primitiva, né? Dá pra gente ver aqui no primeiro quadrado à esquerda. Vou apontar aqui com a seta aqui. Esse é um dos primeiros registros que se tem da humanidade sobre a dança. Então, já lá, na época dos homens das cavernas, as pessoas já dançavam. Provavelmente também era ritualístico, mas não tem como saber. Mas provavelmente era isso. Essa aqui é uma dança indiana, aqui à direita. Uma dança milenar também, e ela também faz referência aos deuses. Aqui é um deus, né, que tem vários braços, então elas tentam deixar na dança essa impressão de ter vários membros, de ter vários braços. Eu não vou falar o deus, que eu tô meio confusa sobre qual seja o deus, então eu não vou falar. Mas se vocês puderem, façam uma pesquisa. A cultura indiana é belíssima, é bem ornamentada, é bem alegre. Os filmes, então, são um bálsamo para os olhos. Ó, aqui à esquerda embaixo, eu tenho uma dançarina de balé. O balé ele já é muito mais clássico, ele é muito mais refinado. Se estuda para fazer. Você não pode dançar balé do nada. Você precisa ter uma preparação, você precisa ter uma rotina. E ela é geralmente apresentada em espetáculos, né? Uma dança de rua, por exemplo, como a gente está vendo aqui ao lado. Isso aqui é a gravação de um clipe, mas foi feito na rua e é de rua. Tanto é que o nome lá nos Estados Unidos é Street Dance, e aqui no Brasil também ficou a mesma coisa. A gente costuma adotar, né, as palavras que vêm de lá, sem dar uma tradução livre, mas é dança de rua, tá bom? Coreografada, como dá pra gente ver aqui. Então é isso. A dança, ela é multicultural, ela existe em todas as civilizações, e ela vai depender muito da região onde ela acontece. Ela vai mudar muito, e ela pode ser improvisada ou pode ser coreografada. Vamos lá para o teatro. A narrativa teatral é dividida em cenas, as quais são compostas dos elementos básicos, que são o espaço. Você precisa de um local para você encenar, os personagens, que é quem vão contar as histórias, e a ação em si. Geralmente, as histórias acontecem por meio de conflitos, os quais podem ser internos e externos. O que significa internos e externos? Existe teatro com vários personagens e existe teatro com um personagem só. No caso é o monólogo. Tem um artista brasileiro que ele faz uns monólogos excelentes. Se vocês puderem assistir alguma coisa dele no YouTube, que é o Michel Melamed. E ele é ótimo em atuar só, e ele é muito performático, engraçado, é um homem extremamente inteligente. Ele sabe como ninguém externalizar aquilo que ele sente sozinho num palco, mas ele ganha. Ele é tão talentoso que ele ganha todo o palco. Parece que a gente não sente falta de mais personagens ali. Então, se vocês puderem ver, assistam, tá? Por que precisa de um conflito para acontecer? Você não conta uma história desinteressante. Conflito aqui nem necessariamente significa briga, alguma coisa. É um acontecimento, digamos assim. Então você precisa ter um acontecimento relevante
né, que desperte um certo interesse, para que a pessoa possa se interessar do início ao fim da história. E pode provocar também qualquer tipo de situação, pode ser alegria, pode ser tristeza, pode ser um drama, enfim. O teatro, ele é muito libertador, porque ele conta uma história ao vivo, e ele conta uma história de forma muito particular. Nem o cinema chega a se comparar com o teatro. Essa questão do ao vivo, ela é muito importante pra gente, porque a gente está vendo ali, ela pode até acontecer de novo, mas o momento também vai ser aquele, vai ser só aquele. E a música é a arte de coordenar fenômenos acústicos para produzir efeitos estéticos. Bora lá! O som, ele existe em qualquer lugar. Na rua, o som existe até mesmo no silêncio, o som do silêncio. Tem uma música sobre isso, de Simon & Garfunkel. Porque o silêncio, ele produz o que na gente? O pensamento. E o nosso pensamento, ele tem som. Porque a gente pensa com uma linguagem, né? Ele não é só de imagem o nosso pensamento, ele vem acompanhado também de algumas falas, alguns questionamentos. Então tudo e em qualquer lugar tem som. Mas música não é qualquer som. Ela precisa ser uma coordenação de sons para que ela produza um sentimento em você, que é esse efeito estético. A música, assim como o teatro, ela pode também produzir diversos tipos de sentimentos. Alegria, tristeza, raiva, confusão. Quem nunca escolheu ou teve uma música sua para sua vida? Essa é minha música, porque ela te lembra um determinado momento. Então ela tem essa questão de ter uma memória, né, bacana pra gente. A gente ouve uma música e lembra de algo que aconteceu, ou lembra de uma pessoa. Tem casais que adotam música, né? Porque a música, ela marca uma relação, assim como um cheiro também. Mas a música, ela é muito mais... ela entranha mais na gente, ela fica mais gravada na memória da gente. Ela é imaterial e temporal. Imaterial por quê? Não é... você compra Antigamente se comprava CD, hoje não, você baixa. Mas antigamente você podia comprar. Mas quando você baixa, você compra também, né? Porque a maioria dos aplicativos são pagos. De uma forma ou de outra, né? Quando não são pagos, ele tem publicidade. Então você está pagando por algo. Você dá um preço por algo. Então, mas ela é imaterial. A partir do momento que ela é produzida, ela não tem como você tocar. Você sente, mas você não toca. E ela é temporal, né? É de tempos em tempos. As músicas, elas vão mudando muito conforme o tempo. Assim como a dança muda de país para país, a música também. E ela vai estar ligada à dança sempre. Uma coisa não existe sem a outra, tá bom? E ela vai depender muito do local onde tu estás, de como ela vai ser feita, tá bom? Ela apresenta diferentes graus de complexidade sonora. Então, bora lá. O que é complexidade sonora? Um funk, por exemplo, ele tem uma batida. E essa batida leva toda a música. Então, você não precisa de muitos sons para criar. Você tem efeitos, mas a produção sonora ela é bem simples. Agora, essa música aqui que está ao fundo. Vou aumentar um pouquinho para vocês. Ela já é de uma complexidade sonora maior. Porque é uma junção de vários sons, de vários instrumentos, e são vários e muitos. Então, a complexidade sonora entre tons e sons, ela é muito maior. E é uma manifestação folclórica comum a todas as culturas. Como eu falei ainda há pouco, toda cultura tem sua música, a sua característica. Aqui mesmo no Brasil, que é um país imenso,
a gente vai ter várias manifestações. Então não tem uma coisa só que nos classifique musicalmente. A gente é um emaranhado de coisa e cada estado tem sua música e sua manifestação. Tá bom? Então não tem como dizer algo que nos represente. Poderia até, eu posso falar do samba, né? Ou do funk, mas atualmente, como eu falei ainda há pouco. Mas aqui, por exemplo, o samba, no norte que eu digo, aqui no Amapá, o samba não é predominante e muito menos um funk, né? Os jovens até escutam, vocês até escutam. Mas a predominância da nossa música aqui é o tecnobrega. Som. Não prestamos atenção nos sons, mas sim no que eles apontam. Como explicar algo, né, que você não toca? A gente não ouve som por som. É isso que eu vou tentar explicar para vocês. A gente ouve um conjunto. E esse conjunto vai causar uma sensação. E essa sensação é que vai ser apontada. Tá bom? Então, tu não presta atenção num som só, mas em todos. E ele vai te despertar alguma coisa. Porque o nosso cérebro separa os sons musicais dos não musicais. Porém, muitos sons não musicais acabam também, às vezes, fazendo parte de uma música. Como, por exemplo, buzinas de carro. Ela pode ilustrar vários elementos, campainhas de bicicleta, que não são sons tão musicais assim, britadeiras. Se você quiser incorporar esses sons não musicais, as músicas, elas podem fazer um sentido se elas forem bem feitas. Os elementos básicos do som musical são a melodia, o ritmo e a harmonia. Sem esses três, não há uma música, tá bom? Você precisa ter a melodia, que é o que te embala. Você precisa ter o ritmo lento ou rápido, batidão ou clássico. E você precisa ter a harmonia dos dois, entre a melodia, né, a música em si, e o ritmo. A harmonia para não ficar um som que não faz sentido nenhum. Você não pode pegar uma música e misturar com outra dentro da mesma música, porque isso não vai fazer sentido nenhum, vai ter uma quebra. Então ela precisa ter essa harmonia. Vamos lá para as artes visuais. São as manifestações artísticas que envolvem o sentido da visão, que é a pintura, o desenho, a escultura, a gravura e a fotografia. Tudo aquilo que você pode ver são manifestações artísticas visuais. Existem para comunicar ideias, ou seja, um tipo de comunicação, é uma fala, registrar momentos, como a fotografia registra, o cinema registra, o momento na hora que ele acontece. Despertar interesse. Você já viu alguma obra que te chamou a atenção, nem que fosse pelo fato de você não estar entendendo, mas aquilo te chamou a atenção? E gerar emoções. A arte, para ela ser arte, ela precisa gerar emoção, qualquer que seja ela. Se ela não te despertou nada, não é arte, porque a arte é uma comunicação. Vamos lá para o próximo. Aí aqui eu tenho os elementos básicos da linguagem visual. Eu tenho o ponto, eu tenho a forma, eu tenho a cor e eu tenho a linha. Sem esses 4 pontos básicos, eu não consigo me comunicar visualmente. Tá bom? Existe uma obra que vai me fugir agora o nome. Quando a gente tenta lembrar alguma coisa, o nome some. Mas uma vez ele colocou no meio de uma galeria uma obra totalmente em branco. E as pessoas questionaram que aquilo ali não era nada, era só uma tela em branco e só. Mas se a pessoa prestasse atenção, bem no meio da obra existia um ponto bem pequenininho.
E ali o artista, segundo a própria transcrição dele da obra, que ele quis colocar ali como se fosse o início de qualquer coisa. Então, o ponto é o início de qualquer desenho. Você começa qualquer desenho primeiro pelo ponto. Depois é que vai ter a linha, depois vai criar uma forma e, por último, se você quiser, a cor. Então, tudo nasce de um ponto, tá bom? Olha só, as artes podem ser bidimensionais, as artes visuais, que são o caso dos desenhos, das pinturas e fotografias. Aqui eu coloquei um exemplo para vocês de 3 tipos de arte bidimensional, bem até atuais. A primeira das meninas superpoderosas, perdão, deixa eu voltar. Embaixo a gente tem uma fotografia jornalística, então ela vai ter um apelo mais dramático, né? Criança aqui na frente, dá pra gente ver como a criança com fome, porque ela é muito magra e com roupas características, né, do Oriente. Então como ela é uma foto jornalística, ela é uma foto para te chamar a atenção, é uma foto que vai te causar um questionamento. O desenho animado é para te entreter. E aqui ao lado eu tenho o Plantador de Café, de Cândido Portinari, que ele vai te despertar o que a gente chama do prazer estético, né? De ver uma obra bem feita e de querer observar todos os traços e como aquele artista conseguiu, com tanta magistralidade, dar forma a esse personagem. Então, cada um ele vai te despertar alguma coisa e cada um é feito para um propósito, tá bom? As artes bidimensionais são essas: desenhos, pinturas e fotografias. E a gente tem também as artes tridimensionais, que é aquela que você pode ver de lado, de frente, de costas. Então, na primeira imagem aqui, eu tenho uma das primeiras esculturas de que se tem notícia também. É uma escultura egípcia e chama-se O Escriba, que era o homem. Nem todo mundo naquele tempo era letrado, sabia escrever, sabia ler. Então existia uma profissão para isso, que era o escriba. Então ele era encarregado de anotar tudo que os outros falavam. Geralmente era o faraó, né? E registrar isso em documentos, hoje documentos históricos. E essa escultura tridimensional em 3D, ela chama atenção pela qualidade do realismo mesmo da figura, até mesmo do olhar. Olha como eles eram muito, muito talentosos na arte de esculpir. É uma obra muito realista. Provavelmente um egípcio era assim naquele tempo. E aqui a gente tem um tipo de escultura mais atual. Se vocês notarem, a escultura é a mulher e o homem, ó, deitado no chão. Elas são esculturas hiperrealistas e em tamanho grande, bem grande. Se vocês notarem, olha a proporção da mulher aqui do lado. Isso não é uma montagem, tá? Então esse artista aqui, ele faz esculturas hiperrealistas, tanto grandes quanto bem pequenininhas, mas com uma perfeição. Se vocês notarem, a gente consegue ver aqui as rugas, até mesmo alguns fios de cabelo branco da mulher. É impressionante. É você olhar uma coisa gigantesca, muito real. Então, é uma arte muito celebrada, a arte desse artista. Infelizmente, agora eu não vou lembrar o nome dele. Mas vocês procurem por escultura hiperrealista. Praticamente vai dar ele, porque ele é o principal artista nesse setor atualmente. Tá bom? É muito linda essa imagem, tem umas muito bacanas, não só essa aí. E a gente tem também aquelas que não são bidimensionais, mas elas dão uma ilusão tridimensional, não que elas sejam. Como aqui, o cinema 3D. Se vocês já foram ao cinema e assistiram um filme 3D, a gente leva um certo susto, né? Porque parece mesmo que a imagem vai sair da tela, mas ela, claro, não sai. E aqui do lado à direita, a gente tem uma pintura feita no chão e na parede que dá a sensação, a ilusão de que tem uma escada lá. E a moça brinca, né? Fazendo pose aqui para foto, como se ela estivesse subindo a escada. Esse tipo de arte aqui, ela é mais urbana. Vocês vão encontrar ela mais nas ruas mesmo,
É um tipo de arte urbana. Essa aqui é de um francês, que ele faz esse tipo de pintura com ilusão. E ele costuma fazer isso nas ruas, mas aqui tá dentro de um cenário, né? De uma casa, mas ele costuma fazer isso nas ruas. E a arte dele, ela parece tão real que às vezes ele pinta um buraco no chão, no meio da rua, e as pessoas se desviam daquele buraco. Elas sabem que o buraco não é real, mas elas não conseguem pisar. Eu acho que é do nosso organismo, é da gente mesmo ter cuidado com essas coisas. Mesmo que a gente saiba que não é real, a gente não se atreve a correr o risco. Então ele faz esse tipo de obra. É muito legal também. Então, esse é o fim. Eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me perguntar através do WhatsApp, que eu vou estar apta para esclarecer para vocês, tá bom? E disposta também.